Olá, saudações a todos. Me chamo Mariana e faço parte do grupo Direito e Linguagem, Polissemia e Vagueza dos Textos Normativos e a criação do direito por seu intérprete e aplicador. Bom, estou aqui para apresentar nosso grupo, com coordenação especial do professor Luciano Ataíde, que nos demonstrou grande interesse pelo tema e compartilhamos do mesmo sentimento. Bom, inicio dizendo que nossa apresentação culminará em 2 momentos. No primeiro, falaremos sobre a polissemia e a interpretação dos signos linguísticos, para depois respondermos ao seguinte questionamento: a lei clara carece de interpretação? Por último, trataremos sobre a vagueza e a abertura dos textos legais. Já em último momento, ficaremos a cargo da análise de 2 casos jurisprudenciais ligados diretamente ao nosso tema, os quais nos deram embasamento. Em seguida, passo a palavra para a Jaiana, colega aqui do grupo, que dará início ao primeiro tópico e assim sucessivamente. Olá, bom dia, meu nome é Jaiana e eu vou falar um pouco sobre a polissemia e a imprecisão dos signos linguísticos como característica da linguagem, iniciando falando um pouco sobre a linguagem técnica versus a linguagem cotidiana. Bom, o direito faz parte da nossa vida desde antes do nosso nascimento até após a nossa morte, regulando uma série de obrigações, relações, interesses, e toda essa complexidade também faz parte da sua maior ferramenta de expressão, que é a linguagem. Linguagem essa de suma importância ao direito, aos seus agentes, às tomadas de decisões jurídicas, mas que também faz parte de interações como a de cliente e advogado, em que há ali um homem terceiro envolvido que não tem um entendimento jurídico propriamente dito, né? E aí o direito, como sistema comunicativo, que deve levar à compreensão de todos, se molda nesse caso de modo a explicitar a necessidade desse operador do direito a fazer uma adequação linguística, né? Quebrando um pouco dessa questão mais técnica, de modo a possibilitar o entendimento de todos ali envolvidos. Só que muitas vezes isso não acontece porque os agentes, os operadores do direito, estão muito imersos a essa linguagem tecnicista rebuscada, né, ao analisar os casos concretos. E isso é negativo porque afasta a população no geral do direito, não torna dinâmico e acessível a linguagem do direito e acaba distanciando as pessoas cada vez mais desse processo, né? Então, a gente atenta para isso, para que a linguagem do direito seja cada vez mais dinâmica e mais adequada a diferentes realidades sociais, de forma a buscar uma democratização mesmo ao acesso a esse universo jurídico. Agora, tratando de uma análise mais da estrutura da fala, cabe ressaltar que a atividade hermenêutica diz respeito também ao estudo das relações comunicativas e das funções da linguagem. Nesse sentido, uma das teorias que mais teve destaque foi a teoria da semiótica, a teoria dos signos linguísticos, ao qual diz respeito à comunicação, né, a linguagem como fruto dessa relação entre signo e seu respectivo objeto a qual ele se refere. E nesse sentido se dá toda a comunicação, a interação, se expressam ideais, valores, padrões de comportamento e etc. A ordem jurídica ela é expressa pelo texto normativo, sobretudo no nosso modelo romano-germânico, que leva em consideração a norma escrita em detrimento das demais fontes do direito. E essa norma escrita também é dotada de uma plurivocidade, que é comum à comunicação humana. Então, nesse sentido, é de suma importância a função do intérprete de captar, a extrair o melhor sentido dessa norma escrita que se adeque ao caso concreto. E voltando à questão da semiótica, a semiótica ela deve ser analisada perante três questões, que são a semântica, a sintática e a pragmática. A semântica diz respeito ao signo e o respectivo objeto que ele se refere. Então, a própria significação das palavras, né? Nesse sentido, diversas imprecisões são captadas. Há a imprecisão denotativa, que se relaciona à vagueza de sentido, quando não se sabe se um ou mais objetos devem ser inclusos em uma classe de objetos. Ou então, há a imprecisão conotativa, que é a própria ambiguidade, né? Quando não se sabe as propriedades em função das quais é possível se relacionar esse objeto ao conjunto de objetos. Uma falta sentido, fica muito vago, e outra fica muito ampla, há muitas possibilidades. Bom, já a sintática diz respeito a análises mais estruturais e gramaticais,
E a análise pragmática fala justamente dessa relação do signo entre seu emissor e receptor, considerando a intersubjetividade comunicativa. E o jurista, né, ele tem que se valer dessa análise sintática, dessa análise semiótica jurídica, para poder extrair o melhor sentido, o sentido mais adequado e justo para determinada realidade social, levando em consideração fatos e valores. E dessa forma é possível a própria persuasão da comunidade jurídica como uma efetiva decidibilidade dos conflitos sociais. Bom, trazendo agora questões como a linguagem jurídica culta e o analfabetismo funcional, a gente pontua que o direito, né, ele é visto como técnico, é o juridiquês, e o profissional do direito é aquele grande conhecedor gramatical e léxico. E realmente, hermenêutica, retórica, oratória são características fundamentais ao operador do direito. Entretanto, o que se observa é que, na realidade, muitos profissionais da área não conseguem realizar a correta interpretação gramatical, acarretando erros de compreensão e dificuldades no andamento processual, o que se configura um certo grau de analfabetismo funcional. E o analfabeto funcional é justamente aquela pessoa que lê, que escreve, que interpreta textos de pequena complexidade. Entretanto, o universo jurídico é imerso de complexidade, né? E isso se deve a uma crise didático-pedagógica nos cursos de direito pelo Brasil. Muitas vezes, esse aluno acumula déficits desde seu ensino básico, fundamental e médio, e isso é levado também ao ensino superior. Há também uma falta de modernização dos cursos de direito do Brasil, que às vezes levam a um ensino meramente expositivo e falta de desenvolvimento do senso crítico do aluno, e também uma grande abertura de cursos de direito em universidades privadas, que às vezes diminuem taxas, valores, diminuem tempo de formação e muitas vezes não possuem um nível alto, né, para a formação desses juristas. Então, de fato, é necessária uma adequação linguística, mas não podem ser formados analfabetos funcionais, né? É necessário que o jurista esteja apto e que haja um grau de formalidade no exercício de sua função. Agora, vamos dar início ao tópico número 2. Lei clara carece de interpretação? Bora descobrir. Caros amigos, antes de tratarmos dessa questão do slide, bora pensar o que é o direito, né? O que é? O direito, na minha visão, é uma espécie de mentira. Uma mentira útil e convincente que dizemos a nós mesmos para buscar, assim, a harmonia, a paz e tudo mais. Mas, para valer, de verdade, o direito seria uma espécie de papel, coisas escritas, e a importância que damos a isso. Ok. Agora, bora entender melhor o que seria a hermenêutica e a sua separação, a clássica e a filosófica. Ok. A clássica tem um viés visto como mais obsoleto, pois ela entende que é um processo separado, compreensão, interpretação, aplicação da lei. Porém, a hermenêutica mais filosófica, mais atual e mais, digamos assim, mais mente aberta para a filosofia, para questões mais sociais, sociologia, ela entende que não há uma separação entre compreensão, interpretar e o direito. É tudo uma coisa só. Vale salientar o seguinte. Existe uma frase em latim que é o seguinte. In class cessat interpretatio. Ou seja, quando a lei é clara, não é necessário a interpretação. Agora pensa, poxa, isso aí dá certo? Bem, eu acho que não está certo. Mas por que não está certo? Iremos explicar. Ai, esse nome, esse maldito nome. Hans Kelsen, isso mesmo. Hans Kelsen é um indivíduo cujo nome todo e qualquer estudante de direito já ouviu. E a sua teoria, a teoria tridimensional do direito, ela é tão útil, tão inteligente, tão perspicaz, que ela se enquadra aos dias de hoje, na minha visão, por exemplo, pois o direito ele é assim. O direito não é algo fixo, separado, aquilo outro. Nada no universo é assim. Nada é preto, branco, certo, errado, ético, antiético. Ok. Mas o direito, sobretudo, não é assim. O direito não é um negócio que você vê um texto normativo, uma lei, olha para um caso concreto, linka e tudo mais. O direito é sobre pessoas. O direito
é sobre buscarmos a felicidade e a harmonia, certo? Mas a vida é uma loucura. A vida é uma loucura imensa. O que nós somos? Pensa bem, o que nós somos mesmo? Somos macacos que temos roupa e Instagram e vivemos num planeta azul que gira no espaço sideral. O que faz sentido? O que é perfeito? Meio que nada. Mas o direito está aí para buscar, trazer um sentido, trazer justiça e trazer a paz, para que vivemos felizes e em paz. Logo, a vida cotidiana não é simples. Então, o caso concreto nunca vai ser só aquilo. Vai ter exceções das exceções, e a lei não pode ficar presa a um pensamento lógico e quebrado e robótico. Não é assim que funciona. Portanto, tem que haver essa questão da teoria tridimensional do direito. Fato, valor e norma. Fato social. Norma, ou melhor, fato social. Valor ético. Norma, nomos, lei. E essa trinca, essa tríplice junção de coisas, 3, ela alimenta a noção que temos de direito. Pois é perfeito. Os fatos da sociedade, uma sociedade dinâmica e viva, são altamente alteráveis e rápidos. Logo, o direito, a partir da questão da ética que damos para certos fatos sociais, tem que se adaptar. A lei ela é adaptável, ela não é fixa, e ela, portanto, não pode se prender a conceitos obsoletos e antigos e pensadores equivocados. Olá, bom dia. Nós iremos falar agora sobre um tema fundamental quando se trata do tema aqui trabalhado, que é a vagueza dos textos legais em decorrência do fenômeno da globalização. Inicialmente, é preciso compreender brevemente o fenômeno da globalização. A própria palavra globalização é uma palavra polissêmica, ou seja, abarca vários sentidos. Todavia, via de regra, entende-se que o fenômeno está associado com as mudanças decorrentes do mundo tecnológico, ou seja, é um fenômeno que tem ocorrido basicamente desde os anos 1990. Nesse contexto, houve uma mudança brusca de como ocorrem as relações no mundo contemporâneo. Ou seja, as relações agora ocorrem de forma muito mais rápida e atingindo todo o planeta, de forma globalizada. Essas mudanças, consequentemente, atingem o direito positivo, isto é, aquele proveniente de fonte estatal. O direito positivo, por sua vez, tem se mostrado incompatível com o fenômeno da globalização. Isto porque o direito positivo é extremamente rígido e, consequentemente, não consegue acompanhar as rápidas mudanças que ocorrem cada vez mais no mundo globalizado. Nesse sentido, Faria afirma que leis e códigos, em face dos novos paradigmas de produção, das novas tecnologias de informação e dos novos canais de comunicação, enfrentam dificuldades para promover o acoplamento entre o mundo virtual emergente e as instituições do mundo real. Uma norma princípio é, portanto, um tipo penal muito mais flexível, que consegue, no momento da interpretação, se adaptar ao caso concreto, ou seja, consegue acompanhar as mudanças decorrentes, as mudanças cada vez mais rápidas que acontecem no mundo globalizado. Esse próximo subtópico trata também de um tema fundamental quando se fala de vagueza dos textos legais, que é a questão que vem sendo muito levantada em pautas políticas ultimamente, que é de juízes legisladores. O juiz, ele pode legislar? Sobre esse assunto, Mauro Capelletti fala que a função do judiciário, obviamente, não é legislar. Todavia, não se pode confundir legislar com aplicar o direito. E aplicar o direito necessariamente implica em criar o direito. A partir do que foi visto aqui anteriormente, é possível afirmar que, necessariamente, no momento da interpretação, o juiz não pode levar em conta apenas o texto legal escrito. Ele tem que interpretar aquele texto legal de acordo com o momento em que ele se encontra, de acordo com o que a sociedade pensa no sentido axiológico e, obviamente, sempre levando em conta o caso concreto. Ou seja, não há uma interpretação fria da lei. A lei não é clara. É sempre necessária uma interpretação do juiz. Ou seja, o intérprete é o criador da norma jurídica.
Oi, pessoal, eu me chamo João Manuel Medeiros, sou colega de turma com vocês. Tenham um bom dia, né, primeiramente. Eu fiquei responsável por concluir esse trabalho por meio do tópico 4, que seriam análises jurisprudenciais, de onde a gente partiria, né, do conceito de linguagem para uma nova constituição, uma nova reconstrução do nosso conceito de justiça enquanto juristas, enquanto seres sociais. Então, basicamente, os dois exemplos que a gente traz, né, são exemplos de opressão de minorias, onde foi necessário um trâmite jurídico, por vezes, muito complexo, né? Ambos estiveram ali à margem dos Supremos Tribunais. O segundo, em específico, eu vou entrar nesse quesito, né? Mas o Supremo Tribunal de Justiça, ele validava uma forma de feminicídio. E, enfim, indo ao primeiro, né? A primeira, tratando com analogias, né? O STF, ele conseguiu liberar não só o casamento homossexual, né? O casamento entre pessoas LGBTQIA+, pessoas queer, né? Que é o nosso termo guarda-chuva, onde toda essa sigla está debaixo, como também a provocação da penalização da homofobia por meio de uma analogia com o crime de racismo, né? E devido ao nosso sistema do Congresso Nacional, que, enfim, nós temos uma nata de congressistas brancos, heterossexuais, cisgênero, que nunca se importariam em criminalizar algo do tipo, então nós conseguimos essa ressalva pelo Supremo Tribunal Federal. Mas em foco, a garantia de constitucionalidade principal que nós temos aqui é basicamente o trâmite jurídico aberto pelo presidente até então, né, na época, Gilmar Mendes, um constitucionalista que nós temos uma certa referência, para adequação da linguagem do direito, né, adequação prática da linguagem do direito, onde nós podemos sim validar e aceitar que casais homossexuais e casais nos diversos espectros de gênero fora do homem e mulher convencional sejam sim pessoas dignas, pessoas que merecem ter suas uniões respeitadas pelo Estado principalmente. Para finalizarmos com excelência e fechar com chave de ouro o nosso trabalho, traremos aqui um trecho do jurista Lênio Luiz, que tange o tema da hermenêutica, onde diz: por mais que o jurista busque a expressão clara de uma linguagem precisa e que o formulador da norma manifeste de forma escureta, sempre haverá dúvidas e necessidades de interpretar. Até porque o direito é um conjunto integrado de normas e institutos, trazendo à baia nossos conhecimentos sobre a hermenêutica e vendo com clareza que a hermenêutica é o organismo apaziguador de inconsistências. Bom, fechamos nosso trabalho, espero que tenham gostado e bom dia a todos.